A dor lombar é uma das condições musculoesqueléticas mais comuns no mundo e um dos principais motivos que levam as pessoas a procurar atendimento médico. Ela pode surgir de forma repentina ou se desenvolver gradualmente, comprometendo atividades simples do dia a dia, como caminhar, sentar e levantar da cadeira ou carregar objetos. Além do desconforto físico, a dor lombar impacta diretamente a qualidade de vida. Muitas pessoas reduzem a prática de exercícios, evitam atividades de lazer, apresentam queda no rendimento profissional e, em alguns casos mais persistentes, precisam ser afastadas do trabalho. Também é comum que a dor esteja associada ao medo e de se movimentar, favorecendo um ciclo de inatividade, perda de força e aumento da incapacidade. Estima-se que cerca de 80% das pessoas terão pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da vida. Atualmente, a dor lombar está entre as principais causas de incapacidade do mundo e representa uma das maiores responsáveis por anos vividos com incapacidade. No ambiente de trabalho, ela também tem grande impacto. A dor lombar está entre as principais causas de afastamento laboral e gera milhões de dias de trabalhos perdidos todos os anos, além de elevados custos com tratamentos, reabilitação e perda de produtividade. Nesta aula, você vai entender por que a dor lombar acontece, quais são suas causas mais frequentes, os principais fatores de risco e, principalmente, como o exercício físico e os movimentos podem ser grandes aliados na prevenção e no tratamento. A dor lombar é a dor localizada na região inferior da coluna vertebral, entre o final das costelas e a parte superior dos glúteos. Ela pode se manifestar como uma dor leve, intensa, em pontadas, em queimação ou sensação de rigidez, podendo permanecer apenas na região lombar ou irradiar para os glúteos e pernas, dependendo da estrutura envolvida. A dor lombar não é uma doença em si, mas um sintoma que pode ser de diversas causas, como sobrecarga muscular, alterações dos discos intervertebrais, desgastes das articulações, compressão de nervos, traumas ou outras condições da coluna. Na maioria dos casos, ela é considerada inespecífica, ou seja, não há uma única estrutura responsável pela dor. Mas antes de falarmos da dor lombar inespecífica, vamos ver as estruturas da lombar. As principais estruturas da coluna lombar são responsáveis por fornecer estabilidade, mobilidade e proteção ao sistema nervoso. Vértebras lombares, de L1 a L5, são as maiores vértebras da coluna, suportam grande parte do peso corporal, permitem movimentos de flexão, extensão e inclinação lateral. Discos intervertebrais funcionam como amortecedores entre as vértebras, possuem o núcleo pomposo e o anel fibroso, absorvem impactos e distribuem as cargas. Articulações facetárias conectam uma vértebra a outra, guiam e limitam os movimentos da coluna, também podem ser fonte de dor. Ligamentos mantêm a estabilidade da coluna. Os principais são ligamentos longitudinal anterior e posterior, ligamento amarelo, ligamentos interespinhosos e supraespinhosos. Músculos multífidos gera estabilização segmentar. Eretores da espinha tem como função manter a postura e promover extensão. Quadrado lombar gera inclinação lateral e estabilidade. Transverso do abdômen é um estabilizador profundo do tronco. Psoas maior influencia a posição da coluna e do quadril. Nervos
A medula espinal termina aproximadamente entre L1 e L2. Abaixo dessa região encontra-se a cauda equina, formada pelas raízes nervosas que seguem para os membros inferiores. Fáscia toraco-lombar. Tecido conjuntivo espesso que conecta os músculos do tronco e do quadril. Tem papel importante na transmissão de força e na estabilidade da região lombar. A dor lombar inespecífica é a forma mais comum de dor nas costas. Ela recebe esse nome porque não existe uma única estrutura responsável pela dor, como uma fratura, infecção, tumor ou compressão importante de um nervo. Na maioria dos casos, a dor resulta da combinação de fatores físicos, psicológicos e sociais. Cerca de 80% das pessoas terão pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da vida. Aproximadamente 90 a 95% dos casos são classificados como dor lombar inespecífica. É uma das principais causas de incapacidade do mundo. Também está entre os motivos mais frequentes de afastamento do trabalho e procura por atendimento de saúde. Características: dor localizada na região lombar, podendo ou não irradiar para glúteos e coxas. Não há uma lesão específica que explique completamente os sintomas. A intensidade da dor pode variar de um dia para o outro. O movimento costuma ajudar na recuperação, enquanto o repouso prolongado pode piorar os sintomas. Sentir dor não significa necessariamente que existe um dano grave na coluna. Em muitos casos, a coluna está estruturalmente saudável, mas tornou-se mais sensível devido a fatores como sobrecarga, estresse, medo do movimento, sedentarismo, alterações do sono e outros aspectos do estilo de vida. Sobrecarga mecânica, excesso de esforço, aumento repentino da carga de treino, movimentos repetitivos ou longos períodos na mesma posição podem contribuir para o aparecimento da dor. Sedentarismo e descondicionamento. A redução da força, da resistência muscular e da capacidade física pode tornar a coluna menos tolerante às atividades do dia a dia. Estresse. O estresse aumenta a tensão muscular e pode deixar o sistema nervoso mais sensível, intensificando a percepção da dor. Sono de má qualidade. Dormir pouco ou dormir mal está associado a maior intensidade da dor e recuperação mais lenta. Medo do movimento, cinesiofobia. O receio de sentir dor faz muitas pessoas evitarem movimentos, o que reduz a capacidade física e pode perpetuar o problema. Catastrofização. Pensamentos como minha coluna está destruída ou qualquer movimento vai piorar aumentam o sofrimento e estão relacionados à persistência da dor. Baixa atividade física. A falta de movimento reduz a capacidade dos músculos e das articulações de suportarem as demandas diárias. Fatores ocupacionais, longos períodos sentados ou em pé, movimentos repetitivos e levantamento frequente de cargas pode contribuir quando associados a outros fatores. Excesso de peso. O aumento do peso corporal pode levar a sobrecarga sobre a coluna e dificultar a prática de exercício físico. Na maioria das vezes, a dor lombar inespecífica não é causada por um único problema na coluna. Ela é influenciada por fatores físicos, emocionais e comportamentais. Por isso, o tratamento mais eficaz costuma envolver exercício físico, educação sobre a dor e mudanças no estilo de vida.
Dor lombar aguda é a dor que surge de forma repentina e tem duração de até 6 semanas. Geralmente está relacionada à sobrecarga, movimentos bruscos, esforço físico, permanência prolongada em uma mesma posição ou pequenos estiramentos musculares e ligamentares. Na maioria dos casos, apresenta boa evolução com orientação adequada e manutenção das atividades dentro dos limites da dor. Dor lombar crônica é a dor que persiste por 12 semanas ou mais, mesmo após a cicatrização dos tecidos. Nesta fase, a dor passa a ser influenciada não apenas por fatores físicos, mas também por alterações no sistema nervoso, redução da força muscular, medo de se movimentar, estresse, ansiedade, qualidade do sono e outros fatores biopsicossociais. E quando a dor dura entre 6 e 12 semanas, esse período é chamado de dor lombar subaguda, uma fase de transição entre a dor aguda e crônica. Antes de falar sobre alguma alteração da coluna, é importante entender um ponto. Cerca de 90 a 95% dos casos de dor lombar são classificados como dor lombar inespecífica. Isso significa que a dor não é causada por uma doença grave ou por uma única estrutura lesionada. Apenas 5 a 10% dos casos estão relacionados a condições específicas e exige uma investigação mais detalhada. Então, conhecer essas alterações é importante, mas elas apresentam uma pequena parcela dos casos e não devem ser motivo de preocupação para a maioria das pessoas. Distensão muscular e ligamentar, uma das causas mais frequentes de dor lombar aguda, geralmente causada por sobrecarga ou esforço excessivo. Artrose das articulações facetárias, desgaste das pequenas articulações da coluna, podendo causar dor, rigidez e limitações dos movimentos. Doença degenerativa dos discos, perda de hidratação e altura dos discos intervertebrais com o envelhecimento. Estenose do canal lombar, estreitamento do canal vertebral, que pode comprimir estruturas nervosas e provocar dor, formigamento e dificuldade para caminhar. Espondilolistese, deslizamento de uma vértebra sobre a outra, podendo gerar dor e instabilidade. Espondilólise, fratura por estresse em uma parte da vértebra, mais comum em atletas jovens. Escoliose, curvatura lateral da coluna, que em alguns casos pode contribuir para a dor e sobrecarga mecânica. Fraturas vertebrais, geralmente relacionadas a traumas ou osteoporose. Disfunção da articulação sacroiliaca pode causar dor na região lombar baixa e nos glúteos, sendo frequentemente confundida com dor lombar. Doenças inflamatórias, como a espondiloartrite axial, que costumam provocar dor lombar inflamatória, principalmente em adultos jovens. Infecções e tumores são causas raras, mas devem ser considerados quando existem sinais de alerta, como febre, perda de peso inexplicada, dor intensa noturna ou histórico de câncer. É importante lembrar que alterações encontradas em exame de imagem nem sempre são a causa da dor. Muitas pessoas apresentam desgaste, protrusões discais ou até hérnias sem sentir qualquer sintoma. Por isso, o diagnóstico deve ser sempre considerar
A história clínica, o exame físico e, quando necessário, os exames complementares. O mais importante é entender que sentir dor não significa necessariamente que existe uma lesão grave. A intensidade da dor nem sempre reflete a gravidade do problema. Por isso, ao longo deste conteúdo, vamos falar sobre como a dor funciona, o papel do medo do movimento, por que os exames nem sempre explicam a dor e, principalmente, como o exercício físico pode ser um dos tratamentos mais eficazes para a maioria dos casos de dor lombar. A cinesofobia na dor lombar. A cinesofobia é o medo excessivo de se movimentar por acreditar que o movimento pode aumentar a dor ou causar uma nova lesão. Esse medo é muito comum em pessoas com dor lombar, principalmente quando a dor persiste por semanas ou meses. Embora seja natural evitar movimentos durante uma crise aguda, manter esse comportamento por muito tempo pode piorar o problema. A pessoa passa a se movimentar menos, perde força muscular, reduz a mobilidade, diminui o condicionamento físico e aumenta a sensibilidade à dor, criando um ciclo difícil de interromper. Esse ciclo costuma acontecer da seguinte forma: dor, medo de se movimentar, menos atividade física, perda de força e mobilidade, maior incapacidade, mais dor e mais medo. É importante entender que, na maioria dos casos, sentir dor durante um movimento não significa que houve uma nova lesão. Com uma avaliação adequada e exercícios progressivos, é possível recuperar a confiança do movimento, melhorar a função da coluna e reduzir a dor. Romper o ciclo da cinesofobia é um dos pilares do tratamento da dor lombar crônica e permite que a pessoa volte às atividades do dia a dia com mais segurança e qualidade de vida. Educação sobre dor. A educação sobre a dor consiste em ensinar o paciente a compreender como a dor funciona. O objetivo é reduzir o medo, aumentar a confiança para se movimentar e promover uma recuperação mais eficaz. A dor nem sempre significa que existe uma lesão ou um dano nos tecidos. Em muitos casos, principalmente na dor lombar crônica, o sistema nervoso torna-se mais sensível e passa a interpretar movimentos normais como uma ameaça, gerando dor mesmo sem uma lesão importante. Quando a pessoa entende que a dor nem sempre representa dano, ela tende a reduzir o medo de se movimentar, diminuir a cinesofobia, reduzir a catastrofização. Participar com mais confiança do tratamento melhora a função e a qualidade de vida. A educação sobre dor, quando associada ao exercício físico e ao retorno gradual às atividades, reduz incapacidade, melhora a confiança no movimento e pode diminuir a intensidade da dor. Coluna forte não é sinônimo de coluna sem dor. Dor não significa obrigatoriamente lesão. O movimento é parte do tratamento, não um inimigo. Permanecer ativo costuma ser mais benéfico do que um repouso prolongado. A recuperação depende de fatores físicos, emocionais e do estilo de vida. Exercício físico e dor lombar. A dor lombar é uma das principais causas de limitação física no mundo. A boa notícia é que o exercício físico é um dos tratamentos mais eficazes para reduzir a dor, melhorar a função e prevenir novos episódios. Durante muito tempo, acreditou-se que era necessário fortalecer apenas a região lombar.
Hoje, as evidências científicas mostram que programas com exercícios específicos para a dor lombar não apresentam resultados superiores aos programas de exercícios globais para reduzir dor e melhora da funcionalidade. Isso significa que fortalecer as pernas, quadris, abdômenes, costas e melhorar o condicionamento físico como um todo pode ser tão eficaz quanto realizar apenas exercícios isolados para a lombar. Outro ponto importante é evitar a hiperatividade muscular. Quando a pessoa tenta travar ou contrair excessivamente a musculatura lombar durante todos os movimentos, pode aumentar a rigidez, reduzir a naturalidade dos movimentos e até contribuir para a persistência da dor. Além disso, a progressão dos exercícios deve ser gradual. O corpo precisa de tempo para se adaptar às cargas e aos movimentos. Aumentar a intensidade de forma progressiva favorece ganhos de força, resistência e confiança, reduzindo o risco de piora dos sintomas. Também é fundamental a exposição gradual aos movimentos que provocam dor ou medo. Evitar completamente esses movimentos pode aumentar a insegurança e a incapacidade. Com orientação adequada, a reintrodução progressiva dessas tarefas ajuda o sistema nervoso a recuperar a confiança no movimento, melhora a função e reduz o medo de se movimentar. O objetivo do tratamento não é apenas fortalecer a lombar, mas recuperar movimentos naturais, aumentar a capacidade física geral e devolver confiança para realizar as atividades do dia a dia. Movimentar-se, fortalecer o corpo como um todo. A melhor coluna é aquela que se movimenta com confiança, eficiência e sem medo.